Fala, meus queridos, como vocês estão? Oi, gente, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez para falar um pouco da nossa história aqui na Espanha. É uma história, parece ser é uma história curta, porém para nós parece que a gente está vivendo algo já tão longo, sabe? Porque aqui acontece tantas coisas, tantas emoções, como diz o nosso rei, Roberto Carlos. O último vídeo que a gente fez, a gente falou que ia falar um pouco da nossa história, da nossa chegada aqui, como é que foi a nossa chegada aqui, nossa procura por um apartamento para nós morar. Pra gente ser mais direto e não ficar muito longo o vídeo também, né? O que a gente fez, tá? A gente quer falar um pouquinho da nossa experiência, talvez para você que tá vindo, extrair um pouquinho ali, usar como também modelo, estratégia, sobre a questão da nossa chegada, né? A gente já alugou um Airbnb lá do Brasil, então acho que essa é uma das alternativas que muita gente, se não a grande maioria, faz, né? É alugar um apartamento já do Brasil, um Airbnb, alguma coisa nesse sentido. Que para nós, e a gente entende ser o mais seguro. A gente já sabia dessa questão dos golpes, das dificuldades de alugar um apartamento aqui na Espanha. Então, você que está pensando aí e está se preparando para vir, cuida com isso, porque essa questão do golpe aqui na Espanha, do aluguel, é fato, acontece. Então, cuidado. Essa questão do aluguel, né? A gente chegou a cogitar uma hipótese de contratar um relocation, que eles chamam, né? Mas a gente vendo que era algo de praxe aqui, é um golpe de praxe, a gente acabou optando por Airbnb mesmo, que era mais seguro, a gente achou num valor bom a princípio, né? E graças a Deus ainda a gente ficou menos tempo do que a gente programou, ainda o anfitrião devolveu uma parte do dinheiro para nós, foi tranquilo. A nossa estratégia foi o quê? Chegar, ficar no Airbnb e a partir dali, quando a gente estivesse no Airbnb, já começar a procurar casa. Então, assim, a gente sabe que tem vários aplicativos. Tem o Fotocasa, tem o Habitacla, tem o Idealista. São aplicativos que tem mais aplicativos que você usa para fazer essa parte do aluguel. Lá no Brasil, dois anúncios que eu tinha entrado em contato já eram golpes. Então, realmente acontece e é verdade. É muito difícil mesmo você alugar um imóvel do Brasil. Se você que imigrou e aconteceu de você conseguir alugar um piso, né, um apartamento do Brasil, coloca aqui nos comentários e fala pra gente, porque olha, é 1 em 1 milhão. Então, a gente não conseguiu do Brasil. Já nos 2 primeiros dias, teve muitas negativas no aplicativo Idealista. A gente entrava em contato, só que eles não respondiam. Imobiliária é muito difícil responder, mas acontece delas responderem, só que elas pedem muita coisa. Então, outra coisa aqui que está acontecendo é que pelas imobiliárias, elas pedem muita documentação, muita mesmo, e um valor de aluguel muito adiantado, vamos dizer assim, 1 ano de aluguel. E as imobiliárias ainda ela pede que tu tenha já uma folha de pagamento aqui, que tu já esteja um emprego, né? Que tu tenha uma folha de pagamento, que tu comprove que tu tem uma renda ganhando aqui. Eles não querem que tu tenha uma renda no Brasil, não vale aqui para eles. Sim. Tu tem que ter já um ganho aqui na Espanha, né? E isso é uma coisa também que é um dos pontos que a gente acabava caindo fora, né? Não teria como, porque a gente não tinha folha de pagamento, né? Então, uma das alternativas foi buscar esses anúncios com particulares, né? Ali você entra no Idealista ali, você vai ver quem está anunciando é um particular. Só que aí que tá o detalhe, tem que cuidar porque também tem muito golpe. No segundo dia a gente entrou em contato com um amigo nosso que mora em Barcelona, nos ajudou. E ali a gente, com um número já da Espanha, porque acho que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer aqui quando você chegar. O que a gente fez quando a gente chegou aqui foi isso, né? A gente entrou no Airbnb, num shopping, pegamos o chip de celular, o número do celular daqui. E um plano já. A parte boa, vamos lá. Quando a gente chegou lá para pedir o número do telefone, eles acharam que nós éramos turistas, por exemplo, né? Que nós estávamos só com um passaporte. Então eles apresentaram um tipo de plano para a gente poder pegar um número. No decorrer da conversa a gente explicou que a gente já tinha um NI. Porque como a gente veio com visto de estudante do Brasil, a gente ganhou esse NI lá no consulado da Espanha, em Porto Alegre. Eles já botaram
uma etiqueta no nosso passaporte com a nossa foto, né? E com o número do NI. Quando a gente falou que nós tínhamos o NI, já mudou toda a conversa. O valor era bem menor, já pegamos um plano ali diferente, já mudou sim, tudo, né? Mas o importante é que para você ter esse plano também, você já tem que ter conta em banco. Então E eu já tinha. a gente já tinha conta em banco. Eu conheci um amigo meu, né, que mora aqui, mora em Málaga, é o Murilo. É um cara que a gente tem bastante contato. E na ocasião, quando a gente vinha para cá, ele falou: Fábio, se tu tem uma condição de poder vir para a Espanha antes e ver como tudo funciona, venha. Então em novembro a gente esteve aqui. Novembro de 2025. Novembro de 2025 a gente esteve aqui, né? E viemos a passeio, vamos entender como tudo funcionava e nesse momento eu já fiz a minha conta no banco. Então em novembro a gente veio aqui, então isso também é uma dica para você que está pensando Se em tem vir para condições, Espanha. Então quando a gente chegou aqui em março, a gente já foi direto pegar o número de telefone, tinha conta em banco, tinha o NI, então a gente conseguiu fazer esse plano aí. Então, voltando lá, a gente fez a questão dessas mudanças ali no aplicativo do Idealista. Então isso é uma coisa que eu percebi, que quando eu estava com o número do Brasil, eu não tinha praticamente retornos nenhum. eles não dão retorno, bem difícil. E eu estava lá no Brasil, né? E quando eu vim para cá, que daí eu alterei isso no cadastro, coloquei o meu número de telefone da Espanha, aí eu tinha as respostas, né? Sejam positivas ou negativas. Então eu tinha pelo menos a resposta dos contatos que eu fazia ali pelo Idealista. Se você está procurando um apartamento, um imóvel para poder vir para cá do Brasil, é bem difícil, tá? Porque eles querem que você esteja aqui para que você vá visitar o apartamento, eles querem te ver. Sim, outra coisa também, né? Não se paga nada adiantado. Nada. Quando você for fazer, precisa pedir os documentos do proprietário, precisa ter um contrato. Essas questões é fundamental, porque senão é um golpe. Então cuidado com isso. Esse é um detalhe bem importante, tá? Sim. Porque às vezes tem uma pessoa ali que ela tá relocando o apartamento para você, entendeu? Aí você tá no apartamento, ela sai fora, ela pega o teu dinheiro, o dono do apartamento vem e te tira do apartamento. Sim. No terceiro, quarto dia, a gente começou com já essas mudanças no perfil ali do Idealista. Eu consegui daí fazer alguns agendamentos, eu consegui fazer 2 agendamentos e o nosso amigo conseguiu fazer mais 2. Só que assim, já vou dizer para vocês, e nenhum deles era imobiliária, tá? Tudo particular. Tudo particular. Isso que a gente falava, né, quando eu conversava com as imobiliárias, explicava para eles que eu ia ter um rendimento que ia vir do Brasil, mas isso não vale aqui, né? Quem está aqui já sabe disso. Eles querem que você esteja recebendo um salário aqui da Espanha. Enfim, aí a gente conseguiu 4 entrevistas com 4 proprietários. Esse brasileiro, amigo nosso, ele estava ajudando nós a procurar a gente chama piso porque é o nome aqui, tá? É piso. Um piso. Apartamento. Um apartamento. Então a gente estava procurando um piso para morar. E chegou um ponto que ele abraçou a ideia com nós, tá? Ele abraçou a ideia e falou: não se preocupa. Eu tenho o nome, eu vou para alugar no meu nome, entendeu? Claro, e no fim não precisou. É. No fim não precisou, Não. graças a Deus não precisou. Então, assim, Mas foi um ponto positivo, porque daí ele estava com a gente falando bem espanhol, conversando bem com as pessoas que estavam interessadas em alugar, ele já tinha uma expertise para isso. Então a gente vê que foi muito de Deus nós ter ele aqui com a gente. Esse nosso amigo, ele nos ajudou muito, então eu entendo Gabriel, o seguinte... Gabriel, se estiver vendo, um parceiraço, abraço, Gabriel. A gente entende que como que é importante, e isso a gente fala aqui, deixa também como uma sugestão, o como é importante quando você tem um amigo, um familiar, um contato, né, para onde você está indo. Conseguiu fazer essas 4 entrevistas, né? Terceiro apartamento que a gente foi, mas até desconfiou que era um golpe, sabe? Mas a gente não tem certeza. E quando a gente chegou no quarto apartamento... Deixa eu voltar aqui um detalhe aqui, para ficar melhor o vídeo, para nós explicar melhor. Nesse apartamento que a gente foi visitar, a mulher, ela estava em outro país. No celular ela estava, no WhatsApp. E tinha um indiano morando nesse apartamento. Então a gente conversou com ela pelo Idealista, marcamos para ir lá, chegamos nesse apartamento, tinha um indiano lá dentro daquele apartamento. Era um apartamento assim mais escuro, top, tá? Na frente do mar, mas na frente do mar, assim, pé na água, pé na areia, como chama, né? E aí ela falava conosco pelo WhatsApp. Ah, tá vendo a porta, tá vendo não sei o que lá. E ela ia mostrando o apartamento pra gente, a gente ia vendo os detalhes do que ia ser consertado, do que ia ser pintado. Porque é um tipo de golpe aqui também. Tinha uma pessoa nesse apartamento que era um indiano, então a gente não conseguia se comunicar como deveria. Então,
a gente ficou desconfiado desse apartamento. Só que nesse meio tempo... Mas ela queria alugar, ela também não pediu dinheiro adiantado. Não pediu. Então a gente ficou meio confuso, sabe? Só que era num pueblo que era aqui Teria perto que ter também. Carro. Era aqui perto também, mas um lugar muito bonito, muito lindo, assim. E só que para nós, a gente precisava de um lugar mais perto para a gente poder se locomover melhor, já que a gente está sem carro, né? Agora, no início. Então, daí viemos nesse quarto apartamento e foi assim foi uma bênção de Deus, porque a proprietária, ela não pediu também aquela fortuna adiantada. O normal, né? Um aluguel mais 2 calções, que chama 3 mil euros no total. Não tem isso aí, não se escapa, né? Aí ela fez o contrato, a gente pediu os documentos para ela. O Gabriel estava junto com a gente também, nosso amigo. Totalizando, então, assim, desde o primeiro dia que a gente pisou aqui, que foi no dia 18 de março, deu 7 dias. No 7º dia, a gente estava alugando esse imóvel aí. Lembrando que a gente chegou aqui e a gente focou 100%, a gente não foi passear, conhecer os lugares, a gente focou 100% em procurar o piso para morar. Porque nós tínhamos pouco tempo de Airbnb, né, que eram 13 dias, e a gente conseguiu no 8º dia, a gente já estava dentro do próprio apartamento. O nosso aluguel é 1.000 euros por mês, tá? 1.000 euros por mês. 3 quartos. 3 quartos. Nós estamos 10 minutos do centro aqui. Tem tudo aqui perto. Esses 2.000 euros, ela devolve no final do contrato. Se o apartamento estiver tudo bem, se não estragou o apartamento, senão ela usa uma parte desse dinheiro para arrumar o apartamento. Lembrando que esse apartamento, eles devolvem, tu tem que fazer o pedido que tu vai sair 60 dias antes. Os vídeos aí que você que está assistindo, procurando informações para vir morar para a Espanha. Ah, tem aluguel por 500, tem aluguel por 800, tem aluguel por 700 euros. Tem sim, tá? Aqui em Tarragona, a gente até viu que tem apartamentos mais em conta do que o nosso, tá? Ah, vou conseguir por 500 euros. Você até consegue, só que tudo depende do local que você vai morar. Se tu precisar ter um carro... Entendeu? E às vezes o lugar que você vai morar é um pueblo onde não tem muito emprego. Então tudo isso você tem que avaliar muito bem, entendeu? Dentro da tua estratégia. Quanto que você vai trazer de dinheiro e aonde você vai morar, o que vai te proporcionar ali, como você vai se locomover. Então isso é bem importante. No meu Instagram eu já coloquei lá o nosso apartamento ali, como é que ele é por dentro, né? Todo imobiliado mesmo. Sim, a gente conseguiu, resumindo, né? Resumindo, a gente já falou um monte. O nosso apartamento a gente conseguiu no 7º dia aqui na Espanha. Não conseguimos lá perto de Barcelona, onde a gente queria, mas hoje a gente entende que foi uma provisão de Deus, porque aqui em Tarragona é um lugar muito bom para morar. Você que está pesquisando, vale a pena pesquisar, colocar na sua rota aí, na sua pesquisa sobre Tarragona, tá? É Tarragona. É Tarragona. Essa pessoa que alugou o apartamento para nós, ela é da Romênia, né? E ela veio para cá 20 anos atrás como uma estrangeira também, buscando algo melhor nesse país, né? E ela tem tratado nós assim de uma forma assim como filhos. A gente percebe isso, a gente vê isso, sabe, como um cuidado, né? E só que a gente vê que isso é a mão de Deus, né? A gente não consegue fazer nada aqui sem botar um mérito para Deus, né? Porque sem não botar um mérito para Deus, porque a gente vê assim, eu tenho conhecido pessoas, como eu estou saindo para trabalhar, que estão em estados assim bem difíceis, sabe, então a gente vê que é Deus mesmo na nossa vida. No outro dia que nós estávamos aqui, já começamos a procurar emprego. E assim, é difícil, como a gente tem falado, é difícil essa parte do emprego. Para nós, a gente conseguiu já fazer algumas entrevistas, o Fábio, porque a gente tem já essa documentação. Então eles perguntam já, quando você liga, eles perguntam, você tem documentação? Detalhe importante de carteira de motorista. A carteira de motorista do Brasil, você chega aqui com a carteira A, B normal, que é para carro e moto, você pode trocar essa carteira de motorista, a tua carteira de motorista, pela carteira de motorista daqui da Espanha. E você troca mesmo, você tem que entregar a tua carteira física, eles ficam com ela, e eu pego a carteira de motorista da Espanha. Chegar lá e vou fazer as coisas muito rápido, a sua cabeça quer ir rápido, mas o seu corpo não vai conseguir andar rápido aqui, porque aqui as coisas são um pouco mais devagar. Elas funcionam do jeito que já existe aqui na regra deles. Então nesse meio tempo que a gente está aqui, se tu não arruma um trabalho, se tu não arruma um lugar para morar, tu começa tendo que gastar com Airbnb, gastar mais
o teu recurso para poder esperar esse tempo. E esse dinheiro, ele é bastante, né? Sim. E daí o que que acontece? Voltando, o Fábio já foi atrás, né? E eu lembro que no dia seguinte ele já teve uma proposta e um cara, ele perguntou pro Fábio, na área de ar-condicionado. E o cara queria pagar para ele 30 euros, acho. Não era não. Ele queria pagar 30 euros por dia para mim trabalhar na pintura no rapel. E da área do Fábio ele é muito difícil. Por causa que eu tenho um título, e eu dou uma dica, tá? Isso é algo pro futuro mesmo, para qualquer pessoa que queira. IRATA é um curso de IRATA internacional. Você tem habilidade para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Sim. Entendeu? E aí cada país vai ter a sua regra. Por exemplo, aqui nesse país eu posso trabalhar nos trabalhos verticais, tá? Só com o meu certificado de IRATA. Só que nesse país aqui que eu tô, eles pedem um outro curso, que é um curso de prevenção de risco, sabe? Tipo eles chamam PRL, para tu entender como é que funcionam os riscos que estão ao teu redor, essas coisas assim, sabe? Então é um cursinho rápido, 2 semanas para tu fazer. Então aí eu tendo esse curso, posso trabalhar em qualquer lugar. Sim. Na verdade, quando a gente estava pensando em migrar, foi uma das coisas que a gente foi fazer, porque o Fábio já trabalhava com isso no Brasil. Eu fiz isso específico para vir para cá. Sim, ele já trabalhava com isso no Brasil, ele já tinha formação, só que ele não tinha o IRATA internacional ainda. Eu tinha o nacional. Tinha o nacional. E daí ele fez lá no Rio de Janeiro antes da gente vir para cá, porque a gente já planejava, né, isso. Então se tu vem um pouco assim mais... tem que ficar parando porque aqui é uma garagem aqui de entrada de carro. Não temos cenário, não temos cenário. Gravar o vídeo aqui, ó, na árvore, aqui, perto de casa. Vai entrar mais um carro. E assim, depois dessa parte dali da casa, a parte do emprego, eu já comecei a fazer a parte da escola do meu filho, né? Que a gente pode estar gravando um outro vídeo, mas a gente vai gravar no próximo vídeo, senão acaba o conteúdo aqui. Não, mas a gente eu coloquei lá no Instagram também, terminar o nosso vídeo aí, nosso segundo vídeo, então curta aí, dá uma força, compartilha, nos ajuda, tá Nós estamos lá no Instagram também, postando o nosso dia a dia todos os dias. Já estamos aqui, já estamos ajudando pessoas que querem vir para cá, com informações, claro, com informações, né? De como fazer um visto, de como tirar um visto de estudo, né? Por onde começar. A gente também quer, a intenção realmente é poder auxiliar, como tem muitas pessoas nas redes sociais, com seus canais, né? Tudo ajudando outras pessoas. Mas cada história é uma história, hein? Cada história é uma história, não tem, né? Então você que se identifica com a nossa história também, é só nos chamar que a gente vai ter um prazer para ajudar e poder compartilhar com aquilo que a gente conseguir, né? E ter de informação, tá bom? Mas assim, você que sonha, você que deseja vir para a Espanha, não desanime, coloque como meta, como objetivo, nada é impossível. Se você tem esse propósito, se você arde no teu coração essa questão de imigrar, vale a pena sonhar, vale a pena tentar se planejar, criar estratégias para você viver isso, tá? Com muita responsabilidade, porque às vezes as pessoas elas falam, você tem perfil, vem, você vai se dar bem. Mas não é assim, a gente está lidando com sonhos, com pessoas e exige responsabilidade. E você precisa colocar a parte boa e a parte também ruim e difícil. Porque não é fácil. Hoje mesmo nós estávamos falando, antes de gravar com a nossa família, com um dos meus irmãos, e a gente sente muita falta, né? Então há um preço a se pagar. Um detalhe que eu vou deixar aqui, eu vou falar sempre sobre isso, tá? Não dá pra fazer uma imigração, tu precisa crer mesmo, acreditar que Deus existe, porque a gente vai precisar, entendeu? Todos que vão pisar aqui vão precisar de Deus, porque é uma solidão diferente, tá? E tu tendo um pouco de fé, ela vai te ajudar a superar essa solidão, tá bom? E o outro detalhe que eu vou sempre dizer sobre isso, não venha para cá de visto de turista. Ele é uma propaganda mentirosa, tá? Que ela vai abalar muito a tua estrutura física e mental aqui. É difícil, é mais difícil. Então, se planeje, não deixe do teu sonho para trás, mas talvez não seja para hoje, mas quem sabe mais para o futuro. Mas se planeje para vir para cá,
Não é para Não. matar o sonho de ninguém, não é para dizer para você não vir como turista, não é isso. Sim. É que assim, gente, de você às vezes ficar aqui, pagar um preço alto, 2 anos, 3 anos de uma maneira irregular, aqui é muito difícil. Difícil. Então, às vezes vale a pena você pensar uma estratégia melhor, ver o que se enquadra, esperar um pouco, dar um passo para trás, para daí depois poder avançar de uma maneira mais segura. Agora, a gente não está aqui para julgar ninguém que veio aqui como turista, fica aqui. Eu acho assim, a gente está aqui só para mostrar nossa experiência e assim como tantas pessoas estão aqui para falar. Só que eu acho assim, se a gente vem para um país para tentar, para buscar recomeçar e alcançar alguns objetivos, eu acredito que quanto melhor você vir, mais fácil vai ser esse processo, né? Quanto melhor, com mais recurso, né? Com mais recurso, Sim, sim. de uma maneira mais planejado. assim, planejada, regular, que você vai ter a possibilidade, né? Agora, às vezes a pessoa vem aqui, fica irregular 2 anos para conseguir se regular, depois, se regularizar, né? Depois. É muito triste porque ela não pode sair daqui, da Espanha, ela nada. fica 2, 3 anos aqui e não podendo criar nenhum vínculo com o país, registrado, nada. Então é complicado, né? A gente não aconselha isso. A gente aconselha, se tu quer viver um sonho, então viva um sonho, não um pesadelo. É isso aí. Tá bom? Beleza? Tchau. Tchau, até o próximo.